Seus animais de estimação deveriam amá-lo. Você os trata como um membro da sua família. Embora isso geralmente seja verdade, às vezes as relações podem dar errado, como será revelado neste vídeo. Então, sem perder mais tempo, confira 18 casos inacreditáveis de animais de estimação que atacaram seus donos diante de todos. Número 18. O réptil mortal. Ter um animal de estimação exótico é um desafio, especialmente quando se trata de cobras venenosas. A temida mamba negra é famosa por seu veneno extremamente tóxico e sua natureza agressiva, sendo considerada uma das cobras mais perigosas do mundo. Seu veneno pode ser letal em questão de horas sem tratamento, tornando-a uma escolha extremamente arriscada como animal de estimação. Alita Stacy, moradora de Putnam Lake, Nova York, era uma entusiasta de répteis e mantinha uma coleção impressionante com mais de 70 cobras. Entre elas estava uma mamba negra. Apesar dos inúmeros alertas de amigos e familiares, ela não abriu mão da companhia de seus répteis. Certo dia, Stacy foi encontrada inconsciente em sua casa por seu namorado. A mamba negra havia escapado de seu recinto, pois o cadeado não estava devidamente fechado. Infelizmente, a cobra a mordeu no antebraço. Mesmo com uma rápida intervenção médica, o veneno da mamba negra é tão potente que sua morte foi inevitável. Este trágico incidente serve como um lembrete dos perigos de manter cobras venenosas como animais de estimação. Recintos que parecem seguros podem falhar, e as consequências podem ser fatais. Número 17. O perigo do Piton. Outro caso alarmante envolvendo répteis aconteceu nos Estados Unidos com Jaren Hare e Charles Darnell. O casal mantinha uma piton birmanesa albina de quase 3 metros de comprimento como animal de estimação. Apesar de não ser venenosa, esta espécie de cobra é capaz de causar danos graves, principalmente quando mantida em condições inadequadas. O recinto improvisado da piton, coberto apenas com um cobertor e preso por alfinetes de segurança, permitiu que ela escapasse. Na madrugada de 2009, a cobra entrou no quarto da filha pequena do casal e a atacou, resultando na sua morte. A cena foi descoberta na manhã seguinte, deixando os pais devastados. Darnell tentou atacar a cobra antes de chamar as autoridades, mas era tarde demais. Após o incidente, a piton foi levada para uma base aérea e utilizada em treinamentos. Ambos os responsáveis foram condenados por negligência, e o caso se tornou um exemplo trágico dos riscos de manter répteis de grande porte, sem os cuidados adequados. Número 16. A tragédia do lagarto monitor. Quando se trata de animais exóticos, os lagartos monitores são um dos mais impressionantes e também mais perigosos. Estes répteis, conhecidos por seu tamanho imponente, garras afiadas e dentes robustos, podem ser encontrados em habitats selvagens, onde caçam presas maiores do que eles, incluindo cangurus. Além disso, muitas espécies de lagartos monitores possuem uma mordida venenosa, tornando-os ainda mais temidos. Apesar disso, há pessoas que desafiam os riscos e optam por mantê-los como animais de estimação. Ronald Huff era uma dessas pessoas. Apaixonado por répteis desde jovem, ele desenvolveu um fascínio por lagartos monitores e decidiu criar vários deles em sua casa. Apesar de conselhos e preocupações de amigos e familiares, Ronald insistia que entendia os cuidados necessários para manter os répteis seguros tanto para ele quanto para os outros. Porém, a rotina de Ronald deu uma guinada trágica. Após alguns dias sem manter contato com amigos e familiares, um vizinho preocupado pediu que a polícia verificasse sua casa. Quando os oficiais chegaram, ouviram sons vindos de dentro, mas ninguém respondeu à porta. Depois de forçarem a entrada, se depararam com uma cena chocante. Ronald estava caído próximo à porta, já sem vida, e cercado por 7 de seus lagartos monitores, que estavam se alimentando de seu corpo. A investigação revelou que Ronald provavelmente sofreu um mal súbito e tentou buscar ajuda antes de cair. Um dos lagartos pode ter atacado ao perceber sua vulnerabilidade. Esse caso horrível expõe os riscos de criar animais com comportamento agressivo e instintos de caça naturais. Mesmo sob os cuidados mais cuidadosos, répteis como lagartos monitores continuam sendo animais selvagens, difíceis de prever e perigosos para seus donos e para quem está por perto. Número 15. A tragédia com o gnu. Os gnus, popularmente conhecidos por suas aparições em documentários e filmes como O Rei Leão, são animais fascinantes, mas também selvagens e imprevisíveis. Estes herbívoros têm uma constituição física robusta e são conhecidos por suas investidas poderosas.
especialmente durante situações de estresse ou na temporada de acasalamento. Apesar disso, algumas pessoas decidem criar gnus como animais de estimação, subestimando os perigos que eles podem representar. Klaus de Irenda, um apaixonado por animais exóticos, decidiu trazer um bebê gnu para sua propriedade. Ele já cuidava de várias outras espécies, incluindo lhamas, emas, renas e avestruzes, e via o gnu como mais um animal para sua coleção. O filhote foi criado desde pequeno por Klaus e parecia se adaptar bem à vida no celeiro. No entanto, à medida que crescia, o gnu demonstrava comportamentos cada vez mais agressivos, algo que Klaus atribuiu ao temperamento normal da espécie. Com o passar do tempo, Klaus até facilitou o cruzamento do gnu com uma fêmea, aumentando seu apego à família de animais. Mas em 5 de dezembro de 2004, um incidente devastador aconteceu. Klaus foi ao celeiro cuidar dos animais, mas não voltou para casa. Sua esposa, preocupada com o desaparecimento, foi verificar o local e encontrou uma cena aterrorizante. Klaus estava caído no chão, gravemente ferido e já sem vida. O gnu havia atacado Klaus repetidamente, utilizando sua força bruta e chifres afiados, especialmente porque estava em um período de agressividade devido à época de reprodução. Apesar dos esforços para salvar Klaus, ele não resistiu aos ferimentos. Este evento trágico reforça o perigo de criar animais selvagens em um ambiente doméstico. Por mais dóceis que possam parecer, a natureza imprevisível desses animais faz com que situações fatais possam ocorrer a qualquer momento. Número 14. O pássaro mortal. Entre as aves mais perigosas do mundo, o casuar ocupa o topo da lista. Esta espécie nativa da Austrália e de ilhas próximas como Nova Guiné é famosa por sua aparência exótica e habilidades físicas. Os casuares possuem pernas extremamente fortes, capazes de desferir chutes devastadores, e garras afiadas que podem causar ferimentos fatais. Estas aves são consideradas tão perigosas que, em muitas regiões, é necessário obter permissões especiais para mantê-las em cativeiro. Marvin Rajos, um criador experiente de aves exóticas no Texas, possuía um casuar em sua propriedade. Além de casuares, ele também criava avestruzes e emas, e era amplamente reconhecido por sua habilidade em lidar com esses animais. Marvin foi o primeiro a reproduzir casuares nos Estados Unidos, uma conquista que reforçava sua confiança em lidar com essas aves. No entanto, sua vasta experiência não foi suficiente para evitar um acidente trágico. Certo dia, Marvin tropeçou e caiu perto do recinto do casuar, assustando a ave. O movimento repentino foi interpretado como uma ameaça, e o casuar reagiu de forma agressiva. A ave atacou Marvin com suas poderosas garras, causando ferimentos graves em várias partes de seu corpo. Mesmo gravemente ferido, Marvin conseguiu ligar para os serviços de emergência, pedindo ajuda com desespero evidente em sua voz. Quando os paramédicos chegaram, enfrentaram dificuldades para se aproximar de Marvin, pois o casuar continuava agressivo. Só após a contenção da ave foi possível resgatar Marvin e levá-lo ao hospital. Infelizmente, os ferimentos eram muito graves e ele não sobreviveu. Este caso ilustra os perigos de subestimar a força e a agressividade de animais selvagens, mesmo quando criados em cativeiro. O casuar, com suas garras afiadas e comportamento defensivo, mostrou que o menor erro pode ter consequências fatais. Número 13. O ataque do cervo. Os cervos geralmente são vistos como animais dóceis e pacíficos, mas essa percepção pode ser bastante enganosa. Durante a temporada de acasalamento, esses animais podem se tornar incrivelmente agressivos, especialmente os machos, que utilizam sua força e seus chifres para defender território ou demonstrar domínio. Gerald Rushton, um entusiasta de cervos, aprendeu essa dura lição de maneira trágica. Gerald mantinha em sua propriedade vários cervos, incluindo o impressionante cervo vermelho europeu. Este tipo de cervo é conhecido por sua majestosa aparência, marcada por chifres enormes e uma musculatura poderosa. Embora Gerald fosse cuidadoso, ele subestimou a força e o comportamento instintivo desses animais. Certo dia, enquanto realizava sua rotina de alimentação, Gerald acabou surpreendendo um dos cervos, que interpretou sua presença como uma ameaça. O animal, que pesava cerca de 250 quilos, avançou contra Gerald com violência. O impacto inicial o derrubou no chão, e a situação rapidamente escalou quando o cervo começou a atacá-lo com seus chifres. Gerald tentou se proteger, mas o cervo, em seu estado de agressividade extrema,
continuou a investida, causando ferimentos graves. Vizinhos que ouviram barulhos incomuns chamaram os serviços de emergência, mas, ao chegarem, os socorristas enfrentaram um obstáculo inesperado. O cervo ainda estava agressivo e os impedia de se aproximar. A equipe foi forçada a tomar uma decisão difícil e abateu o animal para garantir a segurança. Infelizmente, quando conseguiram chegar até Gerald, já era tarde demais. Este caso serve como um alerta para os perigos de manter animais selvagens, especialmente em períodos em que seus instintos naturais estão exacerbados, como a temporada de reprodução. Por mais treinados ou acostumados que estejam ao contato humano, animais como os cervos permanecem imprevisíveis. Número 12. O incidente com o wapiti. O wapiti, uma fascinante mistura entre veado vermelho e alce, é um animal raro que desperta o interesse de criadores de animais exóticos ao redor do mundo. Com uma estrutura física imponente, esses animais podem parecer dóceis, mas, assim como outros animais selvagens, carregam um potencial de perigo que não deve ser ignorado. Pat McDonald, um criador australiano, infelizmente aprendeu essa lição de forma dolorosa. McDonald mantinha um wapiti em um cercado em sua propriedade, admirando o porte único do animal e sua raridade. Ele o alimentava diariamente e, ao que tudo indicava, o wapiti havia se adaptado ao ambiente doméstico. Contudo, em 2018, durante um dia rotineiro, tudo mudou. Enquanto McDonald alimentava o wapiti, gritos vindos do celeiro alarmaram sua família. Sua esposa e filho correram para o local e encontraram uma cena aterrorizante. O wapiti estava atacando McDonald de forma agressiva. Na tentativa de salvar Pat, sua esposa entrou no cercado, mas rapidamente tornou-se outro alvo do animal. A situação era desesperadora, e o filho do casal, percebendo o perigo, correu para chamar a polícia. Durante esse tempo, a esposa tentou se defender com objetos ao alcance, mas o wapiti, em um estado de agitação extrema, continuava a investir contra ela. Por sorte, um oficial de ambulância que estava nas proximidades ouviu os gritos e conseguiu intervir antes que a situação se agravasse ainda mais. Quando a polícia chegou, foi necessário sedar o wapiti para conseguir retirar os feridos em segurança. Pat McDonald, porém, não resistiu aos ferimentos graves causados pelos chifres e pela força bruta do animal. Sua esposa foi levada a um hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para um centro médico mais avançado. Especialistas que analisaram o caso apontaram que o comportamento do wapiti poderia estar relacionado a alterações hormonais, especialmente se ele estivesse na temporada de acasalamento. Este incidente serve como um exemplo claro de que, por mais rara e fascinante que seja uma espécie, animais selvagens não devem ser tratados como domésticos, pois seus instintos podem levar a tragédias. Número 11. O dilema com o leão da montanha. Os leões da montanha, também conhecidos como pumas ou onças pardas, são predadores ágeis e perigosos encontrados na América do Norte. Mesmo com sua fama de caçadores solitários, algumas pessoas decidem desafiá-los como animais de estimação, ignorando os riscos que sua força e instintos naturais podem representar. Amber Michelle Couch, uma moradora do Texas, foi uma dessas pessoas, e sua escolha teve consequências devastadoras. No Texas é permitido criar leões da montanha como animais de estimação, desde que os donos cumpram uma série de requisitos, como manter licenças em dia, vacinar os animais regularmente e garantir que vivam em condições seguras e apropriadas. Contudo, Amber não seguiu essas regras. Seu leão vivia em uma gaiola pequena e apertada, o que, além de ser inadequado para um animal desse porte, provavelmente contribuía para o comportamento imprevisível do felino. Mesmo com amigos e conhecidos alertando sobre os riscos, Amber negligenciava os cuidados básicos com o animal. A situação chegou ao limite quando o jovem sobrinho de Amber, enquanto brincava no quintal, se aproximou acidentalmente da gaiola do leão. Sentindo-se ameaçado ou talvez irritado pelo movimento, o felino atacou o garoto, arranhando e mordendo seu rosto com extrema violência. O menino foi levado às pressas para o hospital e passou semanas em recuperação, necessitando de várias cirurgias reconstrutivas. Após o ataque, as autoridades intervieram imediatamente, confiscaram o animal e aplicaram diversas multas a Amber. O leão da montanha foi posteriormente sacrificado para evitar futuros incidentes. Amber também foi proibida de possuir outros animais até que pudesse demonstrar capacidade de cuidar deles de forma responsável.
Este caso é um alerta importante sobre os perigos de manter animais selvagens em ambientes inadequados. Mesmo quando criados em cativeiro, predadores como o leão da montanha mantêm seus instintos e comportamentos naturais, que podem ser letais em momentos de tensão ou estresse. Número 10. A fúria do macaco. Os macacos são frequentemente vistos como criaturas curiosas e divertidas, mas seu comportamento pode ser imprevisível, especialmente quando se sentem ameaçados ou estressados. Naga Muhammad, um agricultor de 72 anos da Malásia, mantinha um macaco como seu fiel companheiro. O animal não era apenas um animal de estimação, mas também um ajudante nas tarefas diárias, como escalar árvores para colher cocos, uma prática comum na região. Naga e seu macaco tinham uma relação de confiança e pareciam trabalhar em harmonia. Porém, em um dia fatídico, algo saiu terrivelmente errado. Naquela manhã, Naga prometeu ao seu filho, Mud, que traria cocos frescos para o almoço. Ele levou o macaco para realizar a tarefa como de costume. No entanto, ao invés de obedecer às ordens de Naga, o macaco teve um acesso inesperado de agressividade. Sem aviso, o animal avançou contra Naga e mordeu seu braço com tanta força que acabou rompendo uma artéria vital. Naga tentou se defender, mas os ferimentos foram tão graves que ele acabou sucumbindo à perda de sangue antes que pudesse receber ajuda. Quando Mud percebeu que seu pai estava demorando mais que o habitual, foi verificar o que havia acontecido e se deparou com uma cena horrível. O corpo de Naga estava no chão, e o macaco, ainda agitado, tornou-se agressivo com Mud, embora ele tenha conseguido escapar sem ferimentos graves. Os vizinhos, alarmados com o barulho, acionaram as autoridades, que capturaram o macaco. Após uma avaliação, os especialistas decidiram que o animal seria reabilitado e reintroduzido à natureza, pois entendiam que seu comportamento agressivo poderia ter sido motivado pelo estresse ou pela falta de um ambiente apropriado para sua espécie. Este caso trágico é um lembrete poderoso de que, por mais que pareçam domesticados, macacos são animais selvagens com comportamentos instintivos que podem emergir inesperadamente, levando a consequências devastadoras. Número 9. O incidente catastrófico com os gatos. Janet V., uma mulher reclusa e amante dos animais, viveu grande parte de sua vida isolada, dedicando-se a seus muitos gatos e cães. Depois que seu casamento terminou, seus animais de estimação se tornaram sua principal fonte de companhia. Sem amigos ou familiares próximos, Janet dependia completamente dos animais para preencher sua solidão. Certo dia, Janet sofreu um problema de saúde fatal enquanto estava em casa sozinha. Por dias, ninguém percebeu sua ausência. Sua casa, que já era conhecida pelos vizinhos como desorganizada e cheia de animais, tornou-se ainda mais silenciosa e isolada. Com o passar das semanas, o acúmulo de correspondências não recolhidas despertou a preocupação dos moradores da região, que chamaram as autoridades para verificar a situação. Quando os oficiais finalmente entraram na residência, se depararam com um cenário angustiante. Janet havia falecido há algum tempo e sua casa estava em condições insalubres. Sem nenhuma fonte de alimento disponível, os gatos, em um estado de desespero e sobrevivência, haviam começado a consumir o corpo da dona. Apesar do horror da descoberta, alguns dos gatos ainda estavam vivos, embora em condições precárias. Os animais foram resgatados e levados a um abrigo local, onde receberam cuidados médicos. Muitos deles conseguiram ser reabilitados e, eventualmente, adotados por famílias amorosas. Embora esta história pareça sombria, ela destaca uma importante questão. As pessoas que vivem sozinhas, especialmente aquelas com muitos animais de estimação, precisam de uma rede de suporte. Sem isso, tragédias como essa podem se tornar inevitáveis, não apenas para os donos, mas também para os animais que dependem deles. Número 8. O tigre escondido em Harlem. Manter um tigre como animal de estimação parece uma ideia absurda para muitos, mas Antoine Yates, um morador de Harlem, em Nova York, fez exatamente isso. Apaixonado por grandes felinos, Antoine conseguiu adquirir um tigre siberiano, a quem chamou de Ming, e o criou em seu apartamento em um prédio residencial. Embora Ming fosse apenas um filhote quando chegou, Antoine sabia que estava lidando com um animal que eventualmente se tornaria um predador de centenas de quilos. Para seus vizinhos, Antoine era apenas mais um morador excêntrico, até que uma série de eventos trouxe à tona seu perigoso segredo.
Antoine apareceu em um hospital local com ferimentos graves no braço e alegou que havia sido atacado por um cão da raça Pitbull. No entanto, os médicos notaram que as marcas de mordida não correspondiam a um cachorro e desconfiaram que o ferimento havia sido causado por algo muito maior. Pouco tempo depois, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre um grande animal sendo mantido no apartamento de Antoine. Quando os oficiais chegaram ao local, não acreditaram no que viram. Ming, agora um tigre adulto, estava visivelmente agitado e assustado. Retirar um tigre de um apartamento foi um desafio complexo e perigoso. Os oficiais precisaram utilizar tranquilizantes para sedar o animal antes de removê-lo com segurança. Antoine, por sua vez, continuava a defender sua decisão de criar Ming, insistindo que o animal era dócil e apenas reagira ao medo. Contudo, as autoridades não aceitaram suas justificativas. Ming foi levado para um santuário em Ohio, onde viveu o restante de seus dias em um ambiente mais apropriado. O caso de Antoine não apenas chocou a cidade de Nova York, mas também gerou um debate sobre a posse de animais exóticos em áreas urbanas. Número 7. A fúria de Scarface, o Pitbull. Pitbulls muitas vezes enfrentam preconceitos por sua reputação de serem agressivos, mas grande parte de seu comportamento depende da criação e do tratamento que recebem. Scarface, um pitbull resgatado por Brenda e Ismael Guerreiro, é um exemplo de como tragédias podem acontecer mesmo com boas intenções. O casal havia adotado o cão para dar-lhe uma segunda chance, acreditando que poderiam reabilitá-lo e superar o trauma de seu passado abusivo. No entanto, Scarface demonstrava sinais de instabilidade comportamental desde o início. Apesar disso, Brenda e Ismael persistiram em seus esforços para criar um ambiente amoroso para o animal. Um dia, Brenda tentou vestir o cão com um suéter para protegê-lo do frio, mas essa simples ação desencadeou um ataque brutal. Scarface, provavelmente assustado ou incomodado pela tentativa, avançou contra Brenda, mordendo-a violentamente. Ao ouvir os gritos de sua esposa, Ismael correu para ajudá-la, mas também foi atacado pelo cão. Desesperado, o filho do casal tentou intervir usando uma faca para afastar Scarface, mas o Pitbull parecia imparável. A situação ficou tão crítica que a família precisou chamar a polícia. Quando os agentes chegaram, encontraram um cenário caótico e um cão completamente fora de controle. Scarface foi inicialmente imobilizado com um taser, mas isso não foi suficiente para conter sua agressividade. Os oficiais tiveram que utilizar tranquilizantes para finalmente subjugá-lo. Infelizmente, devido à gravidade do ataque e ao risco que Scarface representava, ele foi sacrificado. Brenda, apesar de ter sobrevivido, precisou de semanas de tratamento médico e enfrentou um longo processo de recuperação. Este caso serve como um alerta sobre a necessidade de compreender as necessidades comportamentais de cães resgatados, especialmente aqueles com histórico de trauma. Embora o desejo de reabilitar animais seja nobre, é essencial buscar orientação profissional para garantir a segurança de todos os envolvidos. Número 6. O triste destino de Harry e Sally. Harry e Sally, dois adoráveis pugs, eram os companheiros inseparáveis de seu dono em Omaha. Ele vivia sozinho, e seus cães eram sua principal fonte de alegria e companhia. Contudo, quando o tutor faleceu de forma súbita, os cães foram deixados completamente sozinhos na casa, sem ninguém para cuidar deles. Nas primeiras semanas, os vizinhos perceberam que algo estava errado, pois não viam o dono dos pugs, e notaram que correspondências e encomendas estavam se acumulando na porta da casa. Alarmados, chamaram as autoridades para verificar o local. Quando a polícia entrou na residência, encontrou um cenário perturbador. O dono dos cães havia falecido há dias, e Harry e Sally, sem acesso a comida ou água, estavam famintos e desidratados. Sem outra fonte de sustento, os pugs, em um ato de desespero, começaram a consumir o corpo de seu tutor para sobreviver. Este comportamento, embora chocante, é uma resposta extrema de sobrevivência em situações de fome prolongada. Os cães foram imediatamente resgatados pela Nebraska Humane Society, onde receberam cuidados médicos e foram reabilitados. Apesar do trauma que enfrentaram, Harry e Sally encontraram um novo lar. Eles foram adotados por um casal de Indiana que se comprometeu a dar aos pugs uma vida cheia de amor e cuidados. Embora o destino final de Harry e Sally tenha sido feliz, a história deles destaca a importância de planejar quem cuidará dos animais de estimação em caso de emergência ou morte inesperada do dono.
também reforça a necessidade de verificar o bem-estar de pessoas que vivem sozinhas, especialmente aquelas com pets. Número 5. O encontro assustador com a viúva negra. Mark Vogel, um alemão de 30 anos, era um verdadeiro entusiasta de aracnídeos e insetos exóticos. Ele dedicava grande parte de sua vida a estudar e colecionar essas criaturas fascinantes, acumulando uma impressionante coleção de mais de 200 exemplares em seu apartamento. Entre os membros de sua coleção estavam algumas das aranhas mais mortais do mundo, incluindo a temida viúva negra. Esta pequena aranha é famosa por seu veneno altamente tóxico, que pode causar paralisia, insuficiência respiratória e até mesmo a morte em casos mais graves. Apesar do perigo, Mark parecia confiante em suas habilidades para manejar suas aranhas. Contudo, seu amor por esses animais acabou custando sua vida. Em um dia que parecia normal, Mark foi mordido por uma viúva negra enquanto cuidava de sua coleção. Vivendo sozinho e sem ninguém por perto para ajudá-lo, ele rapidamente começou a sentir os efeitos devastadores do veneno. Incapaz de buscar socorro, Mark acabou falecendo em seu apartamento. Meses se passaram até que seus vizinhos, preocupados com o cheiro estranho e com a ausência de Mark, chamassem as autoridades. Quando a polícia entrou no apartamento, encontrou uma cena de terror. O corpo de Mark estava sendo consumido por seus próprios animais. Sem outra fonte de alimento, as aranhas, escorpiões e outros insetos haviam se alimentado dele. A operação para remover os animais do apartamento foi demorada e exigiu a presença de especialistas. A maioria das criaturas foi transferida para uma área de conservação, onde poderiam viver sem representar riscos. Este caso é um exemplo extremo dos perigos de manter animais venenosos como hobby e ressalta a importância de tomar precauções adequadas para evitar tragédias. Número 4. O ataque de Travis, o chimpanzé. Travis, um chimpanzé criado como membro da família por Sandra Harold, era tratado como um humano. Sandra o mimava com roupas, alimentos humanos e total liberdade. Porém, com o passar dos anos, Travis desenvolveu um comportamento imprevisível. Ele já havia escapado anteriormente e, apesar das preocupações da comunidade, Sandra recusava-se a tomar medidas. Um dia, Travis, que estava sob efeito de medicação para Lyme, teve um surto. Sandra chamou sua amiga Charla Nash para ajudá-la a controlar o chimpanzé. Charla tentou usar o brinquedo favorito de Travis para acalmá-lo, mas isso o enfureceu ainda mais. O chimpanzé lançou-se sobre ela, desfigurando-a gravemente. Sandra tentou intervir, mas Travis continuou agressivo. A polícia foi acionada e os agentes não tiveram outra escolha senão abater Travis. Charla sobreviveu, mas sofreu ferimentos devastadores e precisou de um transplante facial. Este incidente gerou um debate global sobre a posse de animais selvagens e os perigos envolvidos. Número 3. O vínculo mortal entre Maurice e Humphrey. Maurice Els, um fazendeiro aposentado, criou um hipopótamo chamado Humphrey desde filhote, acreditando que tinha um laço especial com o animal. Apesar de avisos constantes de familiares e amigos sobre os riscos, Maurice insistia que Humphrey era inofensivo. Infelizmente, Humphrey demonstrou sua verdadeira natureza quando atacou o sobrinho de Maurice durante uma interação. Mesmo assim, Maurice minimizou o incidente. Em novembro de 2011, o fazendeiro foi verificar o hipopótamo e não voltou para casa. Sua família encontrou seu corpo no rio, com sinais de mordidas fatais. Humphrey não consumiu Maurice, mas as lesões foram suficientes para causar sua morte. Este trágico episódio mostra os perigos de subestimar o comportamento de animais selvagens. Por mais domesticado que pareça, um hipopótamo é um dos animais mais agressivos e perigosos do mundo, com força e instintos que não podem ser controlados. Número 2. As consequências fatais de ter um urso. Kelly Ann Walls e seu marido, Michael, eram apaixonados por animais exóticos e decidiram criar um urso negro como animal de estimação. Apesar de mantê-lo em uma jaula, o comportamento natural do urso não poderia ser contido. Certo dia, enquanto Kelly limpava o recinto do urso e o alimentava, ele a atacou. Vizinhos e crianças presenciaram a cena horrível e chamaram ajuda imediatamente. Infelizmente, Kelly não resistiu aos ferimentos antes da chegada do resgate. Este caso evidencia os riscos extremos de criar animais selvagens em ambientes domésticos, mesmo sob aparente controle. A força e o instinto de um urso são incontroláveis, mesmo em cativeiro, tornando-o inadequado para a convivência humana. Tópico: curioso, a cobra que traiu seu dono.
Esta história é de arrepiar. Um jardineiro estava trabalhando em sua propriedade acompanhado de sua cobra de estimação. Ele tropeçou, feriu-se e não conseguiu se levantar. Foi nesse momento que a cobra, ao invés de ajudar, revelou sua verdadeira natureza. Para ela, ele era apenas uma refeição. Apesar da tentativa de seus colegas de trabalho de salvá-lo, era tarde demais. O caso é um lembrete aterrorizante dos riscos de manter répteis perigosos como animais de estimação. Deixe suas opiniões nos comentários abaixo com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. O ataque fatal do urso pardo a Timothy Treadwell. Timothy Treadwell era famoso por sua paixão por ursos pardos e pelo hábito arriscado de viver entre eles no Parque Nacional de Katmai, no Alasca. Em 2003, Timothy e sua namorada, Amy Huguenard, decidiram acampar próximo a uma área de ursos. Durante a estadia, um urso atacou o casal, possivelmente enquanto Timothy montava uma câmera. Quando um piloto, Willie Fulton, notou sua ausência, foi até o local e encontrou sinais do ataque. As autoridades chegaram e encontraram os restos do casal após tranquilizar o urso responsável. O incidente foi parcialmente registrado em áudio e a gravação, embora extremamente perturbadora, se tornou uma prova da imprudência de Timothy ao conviver com animais selvagens. Seu caso se tornou um exemplo dramático das consequências fatais de ignorar os limites da natureza. E agora? Você ainda confia nos seus animais de estimação ou ficou mais apreensivo? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!